porque todo ponto importa, ainda mais um ponto que você desperdiça dentro de casa. E, taticamente, o Palmeiras também apresentou uma mudança, isso também é interessante. Ontem, mais uma vez, ele coloca 3 zagueiros, opta pelo Luan, que é aquele cara que ele já elogiou várias vezes pela qualidade de saída de bola. E, se você puxar nas entrevistas do Abel, ele fala que quando os times optam por uma linha de 5 para enfrentar o Palmeiras, ele fala que isso é respeito. E ontem, né, a forma como o Palmeiras se preparou para enfrentar o Flamengo também teve esse respeito. Do outro lado, era um time gigante, com uma artilharia pesada. O Tite começou com alguns jogadores no banco, né? Ele está tentando aí dosar um pouco suas energias, já falou sobre isso, tem falado sobre isso bastante. Então o Pedro começa no banco, entra no segundo tempo, o De La Cruz também só entra com o jogo em andamento. Então ele vem rodando seus jogadores, mas independentemente disso, né, que sai um entre o outro, a artilharia do Flamengo é pesada. Mas qual é a base desse Flamengo vitorioso? É uma defesa muito bem posicionada. Então, ontem o que a gente viu foi isso, né? Defesas funcionando bem. E, infelizmente, decisões ali no ataque ficou faltando um pouco de criatividade para furar esses 2 grandes bloqueios. Eu iria um pouco além na frase do Abel. Eu acho que só vai acontecer em situações como essa de Supercopa. Início de temporada ali, um troféu que se ganhar, ganhou, se não ganhar também, mas a vida segue. Perna pesada. Porque nos confrontos normais entre Palmeiras e Flamengo, a tendência não é que haja justamente essa cautela excessiva de um contra o outro. E eu acho que a gente não deve se contentar com isso, né? Não estou dizendo que isso é bom. Estou dizendo que isso é o esperado. O Abel, na entrevista dele, ele faz uma colocação que eu concordo com metade dela. Ele diz, a Supercopa foi um jogo de muitos gols taticamente mal jogado. Eu até concordo. Acho que... Foram muitos erros defensivos. Isso, início de temporada, muito espaço, muito erro defensivo. O Flamengo, na época, com início de trabalho. Enfim, acho que até aí tudo bem. Só que ele qualifica o jogo de ontem como taticamente bem jogado. Aí, assim, aí é uma questão de ponto de vista. Ele é defensivamente, taticamente bem jogado. Exatamente. Eu acho que houve 2 planos diferentes defensivos. O Palmeiras com um encaixe individual de campo inteiro, que expõe mais a dificuldade... que é crônica do Flamengo, de sair jogando de trás. E o Flamengo, que defende muito bem a sua área. 2 linhas de 4, mais o Arrascaeta e o Carlinhos sobrando à frente, fazendo a primeira vigilância na saída de bola do Palmeiras. Não é uma pressão tão ostensiva quanto a do Palmeiras, mas também com uma marcação que não era colocada sempre lá atrás, mas que vinha defender atrás. E diante disso, as soluções para sair desses 2 sistemas defensivos, para mim, foram muito pobres no jogo. Aí a outra parte não funciona, né? Porque tática é para atacar também. Eu vou dar até um exemplo. É claro que não dá para comparar o Flamengo de 23 com o Flamengo de 24. São times totalmente diferentes em organização, sobretudo a organização defensiva. Mas o Palmeiras, no ano passado, buscou o mesmo jogo de encaixes que fez ontem contra o Flamengo, mas ofensivamente ofereceu muito mais, no seguinte sentido. Ontem, em vários momentos, o Flamengo não pressionava a saída do Palmeiras. Não. E a opção era bola longa. A opção era bola direta. Então, aquilo ali eu fiquei um pouco assim... mas por que... Será que tá fazendo isso, né? O Flaco Lopes, mesmo sendo um jogador alto, ele não é um jogador de tanta imposição para esse tipo de lance mediante Fabrício Bruno e Léo Pereira, por exemplo. Né? Então, muitas e muitas vezes o Palmeiras saía de trás com passes longos sem ter a necessidade exatamente de fazer isso. Então, vai tentar ganhar a segunda bola na volta da primeira disputa. Exatamente. Eu tô contigo. É um jogo, defensivamente, o Palmeiras acho até que correu um risco alto ontem. Muito. Né? Porque o Palmeiras jogou sem sobra, basicamente. O Palmeiras fez encaixes de marcação basicamente homem a homem. E os 3 zagueiros, em tese, eram as posições de origem dos jogadores. Exatamente, né? porque o funcionamento não foi de 5 em momento nenhum. O funcionamento era uma marcação individual em que o Gomes era o marcador pela direita que cuidava do Bruno Henrique, onde o Flamengo teve as suas maiores vantagens. Gomes encaixava no Bruno Henrique, na maioria das vezes Murilo encaixava na Arrascaeta, Luan no Carlinhos, Piquerez no Luiz Araújo. Aí se a gente pega lá na frente, saída de bola... Rios e Aníbal com Alan e... Isso. E Pulgar. Isso. Hendrick no Varela. Isso. Mike espetava para pegar o Ayrton Lucas. O Fabrício Bruno era vigiado pelo Rafael Veiga. Com o Veiga e o Flaco Lopes e o Léo Pereira. Assim, é claro que isso podia mudar às vezes, dependendo da jogada, da movimentação de jogadores, mas era quase sempre isso. E com um detalhe. Em dado momento, não sei se por causa desse encaixe e por uma percepção dele ou orientação do Tite, já para a segunda metade do primeiro tempo,
Se o Arrascaeta viesse buscar a bola mais atrás, o Murilo estava lá. Vinha. Teve um lance que o Arrascaeta não recebe a bola, que ele vem quase na meia-lua defensiva do Flamengo e o Murilo estava com ele. O Murilo, naquele momento, ele estava à frente do Endrick, que estava aberto para marcar o Varela. Então, assim, por que a gente fala que é um risco alto? É coragem do Palmeiras, é um mérito do Palmeiras ter feito isso muito bem. Mas se você joga sem sobra, com a marcação alta, encaixe, se você perde um desses encaixes, um desses duelos, pode acontecer o que aconteceu naquela finalização. O Palmeiras é muito competente em fazer esse tipo de marcação, porque ele faz isso com alguma frequência. O Mansur pediu pra gente separar dois lances aí. E, aliás, e depois soube que o Coutinho também tinha feito o mesmo no troca na véspera. Não foi combinado, não. Não foi combinado. É bom que os dois... Ele ajuda aqui, a gente vai junto. O primeiro fala justamente da questão da bola longa, não é isso? Mostrava onde o Flamengo estava tendo a sua vantagem, para mim, que era quando o Bruno Henrique acelerava contra o Gomes. Se o Flamengo conseguisse criar com alguma frequência olha como tá. A bola está com o Rossi, todos os encaixes. O do Ayrton Lucas, que está no alto do vídeo. E a marcação individual que você que é o Mike. Que o Mike está um pouquinho fora do vídeo, mas ele vai avançar. É campo inteiro. É campo inteiro. Vai aparecer ali quando soltar a imagem. Aí quando soltar a imagem vai aparecer a sequência do lance. Vai ser o Fabrício. O Flamengo, diante das dificuldades, usualmente tem esticado a bola. Olha aqui o Alan sendo acompanhado. O Alan veio, os dois volantes vieram, e aí, o Murilo só largou a Arrascaeta porque ele percebeu que a bola ia sobrar para ele. Claro. Né? 3 contra 3 na última linha defensiva, e lá está o Bruno Henrique lá no alto. Um Gomes. O que vai acontecer aí na sequência do lance é que o Murilo não vai ter o domínio da bola, né? Ele erra, né? Ele erra o tempo de bola. E vai se gerar um contra um do Bruno Henrique. E é mérito do Carlinhos também. Carlinhos repara que é uma bola que vem lá. Ele vem e acaba fazendo vai escorar. E a partir daí tinha a situação que era desvantagem. O Gomes é muito competente no combate, mas o Bruno Henrique é um jogador de mais explosão que ele. Aí o Bruno Henrique... E aí uma coisa que aconteceu muito no jogo pra mim. O Bruno Henrique teve muito a situação de vantagem, mas não terminou bem as jogadas. Né? Assim, o Gomes é um excelente zagueiro, mas ele não vive um grande momento, né? Então, talvez, eu não sei se foi a melhor estratégia, esse encaixe com o Bruno Henrique, pela explosão que o Bruno Henrique tem, pela velocidade que ele tem, e é um jogador muito forte fisicamente também. Eu acho que a melhor notícia para mim do Flamengo no jogo ontem foi essa atuação do Bruno Henrique de fato. No segundo tempo, tem um detalhe em cima desses encaixes, que é o seguinte, o Pedro, ele começa, obviamente, orientado por Tite ou por alguém da comissão técnica. Vendo o jogo de fora durante o primeiro tempo. Era nítido isso. Ele começa a fazer movimentos para tentar afastar o Luan ou o Murilo da última linha. Ou afastar o Luan ou o Murilo do outro zagueiro. Isso vai aparecer no segundo lance que a gente separou. Então vamos lá. Eu não sabia vai disso. Vai aparecer isso. Nem foi combinado, né? Foi. Pior que não foi. Bom, se a gente já puder ter o segundo lance, já temos? De novo, uma outra saída, todos tá encaixado. Tá aqui o Mike com o Ayrton, os dois homens de frente, Veiga e Flaco com os zagueiros, lançamento. Agora onde o Pedro veio para disputar. Olha o movimento que ele faz. Olha o buraco que abre entre o Gustavo Gomes e o Murilo lá no meio. Só que o Luan não consegue pegar, e de novo, Bruno Henrique contra Gomes, outra vez a vantagem do Bruno Henrique, e aí ele chuta bloqueado, ele tinha jogadores chegando que ele podia tomar outra decisão. O Bruno Henrique não terminou bem as jogadas. Pedro não conseguiu oferecer a possibilidade do passe também, né? Também. A opção de passe. Pedro tenta acompanhar a jogada, mas ele não chega... Importante, isso não é dizer que marcar homem a homem está errado, não existe isso. Não. Mas o Palmeiras faz isso bem. A gente está só mostrando... um risco. Implica risco, como qualquer outro sistema implica. Você marcar zona, é muito comum times que marcam zona, às vezes não serem agressivos na bola. Está muito preocupado com a defesa do espaço e, eventualmente, não ser agressivo na bola. E aí é a opção de cada treinador. E o Palmeiras está acostumado a individualizar. O Palmeiras faz essa marcação individualizada com frequência. É só para mostrar que o jogo, ele tinha planos defensivos bons e poucas soluções. Você vê, o Flamengo conseguiu chegar em lances... Uma esticada que o Murilo não conseguiu o domínio, o Carlinhos escorou. Essa que o Luan erra o tempo da bola, mas dependia muito de um erro de um defensor para se criar a situação. Tenho achado 24, que esse Flamengo desiste facilmente da tentativa de sair por baixo, né? Ele não parece que está uma coisa trabalhada, que o time esteja confiante nessa saída pelo chão. Ele muito rapidamente... A primeira solução é sempre esticar. Exato. Ou para o ponto em profundidade, ou para o Pedro escorar e no segundo momento o Arrascaeta enfiar em profundidade. E o Pedro não é um grande cara de retenção de bola. Se ele encara zagueiros como ontem... Eu até acho que o Pedro entrou bem no segundo tempo. Entrou. Ele melhorou até porque também, além desses movimentos que a gente viu ele fazer ali,
Ele é um jogador que estava mais descansado diante de zagueiros que estavam fazendo perseguições longas desde o primeiro tempo. Então, é natural que ele estivesse mais fresco fisicamente para isso. E tem um outro detalhe. Quando o Pedro encara zagueiros tão fortes fisicamente assim, como, por exemplo, é o Murilo, o Luan eu acho que nem tem tanta essa característica, mas o Murilo é um zagueiro mais de caça, de choque mesmo, ele não costuma sustentar bem esse jogo de costas, né? Ontem ele conseguiu por essas questões por esses fatores que a gente falou. E, assim, tem um outro detalhe também que eu acho que pode ter somado nessa opção do Flamengo de não ter tentado sair com o passe curto, o gramado. Né? Além de você ter uma marcação muito forte, controlar a bola num gramado sintético requer um pouco mais de adaptação, um pouco mais de tempo. Gramado foi tema das entrevistas coletivas. O Abel Ferreira falou e nós vamos rodar esse trechinho aí. Eu olho para aquele jogo que ainda vi, o City com o Real Madrid, parece o tapete que eu tenho lá em casa. Aí estamos a falar de outro nível. Portanto, nós vamos falar, e eu aí concordo, dos sintéticos quando todo mundo no Brasil tiver o mesmo nível de gramado que tem o Corinthians. Aí nós podemos dizer, não, é melhor realmente um gramado natural ou igual à Europa, um gramado natural do que um gramado sintético, porque 80% dos gramados aqui, eu lamento dizer isto, mas são não bons. Não são bons. E Morumbi, pronto, não vou dizer que não, porque eles também trocam com alguma frequência quando há shows, não é? Mas para mim o melhor, também já o disse, não tem problema nenhum, uma coisa não tem a ver, somos rivais sim, somos rivais do Corinthians, mas a minha opinião é que quando todos os campos no Brasil tiverem um gramado igual ao do Corinthians, aí nós podemos falar do sintético, o que não é o caso, e tem muita interferência na qualidade do jogo. Estava pedindo para chamar o Fábio, porque ele tem detalhes específicos da área, que são científicos, que não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo, aí eles vão e relatam que estão com sentido maior, aí o departamento médico diz, poxa, a nossa posição é de cuidados, que foram especificamente hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e Luiz Araújo, que estavam tipo assim, amarelo e vermelho, porque eles iam ter riscos importantes, que aí tu perde um jogador para 5, 6, 7 jogos. Com o sintético também, que tem uma característica diferente. A exigência, aí eu posso falar assim, porque eu sei, a exigência articular e muscular no sintético, ela é muito maior também. Na entrevista do Tite apareceu também o tema do gramado sintético, mas outro item do checklist estava aí, né? O desgaste de jogadores... Calendário. Pelo calendário, sendo que estamos na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? É uma característica especial do nosso calendário, ter os estaduais antes, né? A Libertadores já começou, então a gente já está falando em jogadores desgastados quando o campeonato acabou de começar, né? O Joana, com relação ao gramado elogiado pelo Abel, que aliás, né, eu queria registrar, era disso que a gente estava falando, né? De deixar a rivalidade de lado quando é para falar de algo do bem comum. O Abel vai e cita o principal rival, porque eles é que tem o gramado que a gente tem que se mirar nele. É um gramado híbrido, não é isso? É híbrido. Pode ver que quando a gente fala em gramado sintético, em risco de lesão, dificilmente o estádio do Corinthians ele é colocado nesse bolo, exatamente porque é um gramado com uma composição diferente, vamos colocar assim. Por isso que recebeu os elogios do Abel e não é raro, né, o estádio do Corinthians receber, a Neoquímica Arena receber elogios em relação à conservação e à composição do gramado. Bom, nós temos mais aspas para rodar aqui, mas a do nosso vocês querem complementar? Não, é só falar a questão que o Tite colocou sobre os jogadores poupados, porque foi um tema do jogo, né? Eu acho que tem 2 debates que a gente pode ter aí. Um é discutir, e aí, gente, nem eu, nem o Coutinho, nem o Barreto, imagino, tenhamos formação em fisiologia para debater se é certo poupar agora. Não me sinto capaz. Exato. A gente até pode debater se... Não sou capaz de opinar. Exato. O que a gente até pode eventualmente debater ou especular é se o planejamento não deveria focar este jogo, pelo que ele tem de simbolismo, para o campeonato, para o produto futebol brasileiro. Mas o Flamengo, sorteio, Palmeiras... né?
Esse é o problema, né? Não, mas eu sorteio, não. Há 2 semanas antes do campeonato já se sabia, 3, que nesta rodada tem o Flamengo e Palmeiras. Ah, sim. Se o planejamento das últimas semanas não deveria preparar para que... De cada clube, né? Para que os times estivessem prontos nesse jogo com os seus melhores jogadores, eventualmente que isso sacrificasse em outras partidas. Porque esse é um jogo muito simbólico. Talvez seja a grande, entre aspas, a grande propaganda do campeonato, para você, o seu melhor produto estivesse nesse jogo. E não tem sido incomum ver Palmeiras e Flamengo jogarem com pelo menos um dos dois com jogadores poupados. Um outro debate é que, de novo, é o calendário criando obstáculos para que esse jogo seja apresentado na sua melhor versão. Teria melhor momento, porque eu acho até que o próprio, não vou chamar de desabafo, mas é quase isso, né? Quando o Tite fala algumas semanas atrás, da possibilidade, né, da dificuldade que vai ser escalar o que ele tem de melhor, vai ter que priorizar campeonatos, justamente por conta do calendário duro. Eu acho que tem a ver com não é coincidência, mas esse ponto do campeonato, o que a gente vai ter? Na sequência, os times estão na Libertadores, eles têm um jogo da Libertadores, eles têm um jogo do Brasileirão e eles têm um jogo da Copa do Brasil. Então, mas, Joana... na minha cabeça, assim, Mansur, eu entendo o que você está falando, eu acho que é muito triste, né? A gente ter 2 duelos, e 2 duelos tão importantes, assim, né? No caso de Palmeiras, falando só de Palmeiras e Flamengo cedo no campeonato, com essa sensação, mas será que se a gente tivesse uma possibilidade de colocar mais para frente, seria diferente com as competições que vão começar a entrar no calendário também, que é a Copa do Brasil, aí fase de grupos da Libertadores, né, viagens constantes nas próximas semanas, então eu fico pensando se tem melhor momento para colocar, para de fato encaixar esse jogo. A minha discussão sobre o calendário não é o momento em que o Flamengo e o Palmeiras está localizado ao longo das 38 rodadas. É o calendário ter quase 80 jogos, com 15 datas de estadual. Porque é ele que vai comprimindo os jogos um no outro e exigindo que você tenha com mais frequência que descansar os jogadores. A gente está falando da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Esse campeonato era para ter começado 1 mês e meio atrás. Flamengo e Palmeiras chegam à terceira rodada do Campeonato Brasileiro com 20 jogos feitos. É isso. Se eu não me engano, o Palmeiras tem um jogo a mais, até oficial do Flamengo, 21 contra 20. O Flamengo fez 2 amistosos, né? Jogou algumas partidas ali com o time O Campeonato Paulista tem 16 datas e o Carioca 15. Campeões estaduais. Então, a questão é saber, esse título justifica, né? Ter conquistado esse título foi bom o suficiente para ter os jogadores desgastados agora? Isso. Quando esses 2 candidatos ao título brasileiro se enfrentam? É isso. Né? Eu acho que as 2 diretorias diriam que sim. Esse é o grande problema para mim. Então, isso significa que essa é a nossa visão de futebol. É a visão da comunidade do futebol no Brasil. Está interessada nisso também, né? Aí não adianta dar murro em ponta de faca. Se é isso que é o mais importante para as pessoas, é o que vai prevalecer. E Flamengo e Palmeiras ficaram no 0-0, resultado esse que favoreceu o Flamengo. Isso porque o Flamengo, nesse ano de 2024, está invicto. O Flamengo ainda não perdeu em 2024. Nós já estamos chegando ao final do mês de abril, indo para o mês de maio, 5º mês do ano, e o Flamengo ainda não perdeu nesse ano. O Flamengo está invicto. Isso tem chamado muito a atenção da imprensa esportiva. O Flamengo, nesse momento, no Campeonato Brasileiro, está na 2ª colocação, mas está com a mesma pontuação que o Bragantino, que nesse momento tem 7 pontos. O Flamengo agora viaja para Bolívia para enfrentar o Bolívar, né, pela Libertadores da América. E aí, meus amigos, a pergunta que fica é o seguinte: para quem ficou melhor esse empate? Como eu falei para vocês, ficou melhor para o Flamengo, porque o Flamengo está jogando fora de casa. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, lembrando que vence aquele que tem mais pontuação, que tem mais pontos. O Flamengo, jogando fora de casa, empatando fora de casa, ganhou 1 ponto. Tirou pontos do Palmeiras, que estava jogando dentro de casa. Então, na minha opinião, foi melhor para o Flamengo. Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Vai nos comentários, escreva a sua análise. O que você achou da partida de ontem entre Palmeiras 0 e Flamengo 0? Escreva nos comentários a sua opinião, deixe o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.